Olá, bom dia. Café da manhã chegando e hoje é domingo, dia de descanso e é o dia do Senhor para nós aqui no Brasil, já que nós comemoramos o dia de descanso de domingo. Então hoje é o dia do Senhor. Mas vamos lá, né? A ideia não é seguir religião, a ideia é seguir a palavra de Deus que nos ensina todos os dias como que nós devemos se comportar, e a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, para que nós possamos ficar firme, forte, alegre, né? Em paz, ter amor, ter alegria e caminhar, né? Porque esse é o objetivo, caminhar até encontrar o Senhor Jesus. Porque Ele já foi da nossa frente preparar moradas para os seus, né? E voltará para buscar o seu. E vamos dar continuidade hoje no livro de João. Hoje nós iniciaremos a leitura no capítulo 8, né, onde diz o título, A Mulher Adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Escribas eram essas pessoas que escreviam, eles eram formados, eles tinham leitura, eles que escreviam, né, os textos, os livros sagrados. E os fariseus compunham todo o povo que completava, ou seja, formava a religião dos judeus. E pondo no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em próprio ato de adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde está aqueles que te acusares? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Bom, você vê que a religião, né? E qual que é o objetivo dos religiosos ou da religião? O objetivo dos religiosos e o objetivo da religião é acusar, é apontar, né? O religioso, como a religião vem trazendo um monte de dogmas, regras, disciplinas, formas de servir, de chegar a Deus, de adorar a Deus, né? Impondo nas pessoas, porque cada religião tem as suas disciplinas, as suas regras, as suas maneiras, né? Eu digo assim, de enganar o povo. Eu já vou sendo mais objetivo, né? Eu vou já no ponto. As religiões, todas elas, não importa quais, não importa, todas as religiões, o objetivo delas é enganar as pessoas, né? Colocando cargas sobre as pessoas, regras e mais regras, disciplinas e mais disciplinas, leis e mais leis, imposições, onde realmente as pessoas não conseguem seguir essas regras, seguir essas disciplinas, não consegue. Jesus mesmo, quando batia de frente com aqueles principais dos sacerdotes,
que eram os líderes religiosos, Jesus mesmo dizia: vós nem entrais no reino de Deus e nem deixai o povo entrar. Quer dizer, ficam na porta, quer dizer, colocando regras, colocando cargas, sobrecargas, que Jesus mesmo diz que nem vocês carrega, e também as pessoas as quais vós colocais também elas não conseguem carregar. Quer dizer, as pessoas não conseguem ser felizes, não conseguem ter alegria, né? Estar em uma religião servindo a Deus. Não. Por quê? Por causa de várias regras, várias disciplinas. E Jesus não é religião. Jesus não é isso. Pelo contrário, Jesus é o Salvador. Jesus é o bom pastor. Jesus é o nosso Deus. Aqui, nessa passagem, fica bem claro para você ver que Jesus ele não veio para te condenar. Jesus não veio para me condenar. Ele já sabe que eu sou pecador. Ele já sabe que você é pecador. Ele sabe que todos nós somos errados. Todos nós, a partir do momento que levantamos da cama e que nós começamos a iniciar a nossa vida, né, acordada, todos nós pecamos. Todos, sem exceção. Não tem um que não cometa pecado durante o dia. Mas Jesus, ele se manifestou justamente para nos lavar, para nos perdoar, para nos salvar. Então, como ele mesmo diz, eu vim para buscar os que haviam perdidos. Quer dizer, significa que nós aqui nesse mundo estamos perdidos. Para você analisar, as pessoas do mundo vivem em quê? Em tristeza, em vazios, depressivas, atribuladas, aflitas, com medo, enfim, um monte de coisa que nós vivemos nesse mundo. E Jesus veio para mudar isso, para salvar. Quer dizer, Jesus se manifestou para nos livrar desses males que nos acompanham nesse mundo, por causa do mundo, por causa dos espíritos que estão no mundo. Então nós sofremos, nós vivemos dias maus, né? Porque no mundo só existe o mal, só existe maldade, né? É difícil você ver uma pessoa fazendo bem. Quando você vê alguém fazendo bem, essa pessoa pode ter certeza que ela é de Deus, ou ela tem alguma vocação, algum voto, algum compromisso, alguma aliança com Deus. Por isso que ela faz o bem. Mas a maioria das pessoas inclina-se para o mal, ou seja, seu coração, seus desejos, seus pensamentos, suas vontades é para o mal. Ninguém intenta fazer o bem. São poucos. Mas para isso mesmo, Jesus Cristo se manifestou para que nós, que aceitar Jesus Cristo, que aceitar a sua palavra, que aceitar os seus conselhos, que aceitar a maneira de viver que ele veio nos trazer, né? Que ele é o caminho, quer dizer, uma forma nova de viver, né? Então Jesus nos ensina que nós temos que nascer da água, nascer do Espírito, porque uma vez nós nascendo do Espírito, nós mudamos nossos comportamentos, ou seja, as nossas atitudes passam a ser boa, nós começamos a querer fazer, praticar o bem, embora o bem que eu quero não faço e o mal que eu quero eu faço. Mas Jesus vê a intenção e o desejo e a vontade, ainda que não conseguiremos ser 100%, realmente ninguém vai ser, mas Jesus, ele observa o seu desejo, a sua vontade, o seu querer, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga o exterior. O Senhor Deus, ele enxerga nosso interior. Ele sonda para ver o que passa dentro do nosso coração e dentro dos nossos pensamentos. Então ele sonda os nossos corações, ele sonda a nossa mente e ele busca lá para ver se você é dele. Porque lá no seu interior você tem que estar acertado, tem que ter um compromisso, uma aliança feita, né, no seu interior, que é a verdadeira circuncisão, que é no seu interior. O verdadeiro batismo mesmo é no seu interior, porque você acertou, você assumiu o compromisso com Deus. E, como a gente vê aqui,
Os religiosos, também junto com a religião, porque os religiosos é da religião, e a religião é uma forma de pensar, uma maneira de pensar, trouxeram esta mulher adúltera, foi pegado em ato de adultério, e como a religião acusa, e como os religiosos acusam, né? E ninguém pode acusar ninguém, e que ninguém pode julgar ninguém, mas, como eu já estou dizendo, as religiões, né? Quem está por trás das religiões não é Deus, não é Jesus. Quem está por trás das religiões é o Satanás. Por isso existe um monte de religião, para confundir as pessoas, para colocar na mente das pessoas dúvidas, dissensões, contendas, brigas, né? Porque os religiosos, eles brigam entre si para querer mostrar o caminho ou o Deus verdadeiro, ou a maneira de chegar a Deus, a forma correta. E a forma correta e a forma certa de adorar a Deus é pela Bíblia, é a Bíblia. Você tem que seguir a Bíblia. E temos aqui o exemplo de Jesus, que Jesus não condenou a mulher. A mulher foi pego em ato de adultério, como diz na lei de Moisés, que se todos que forem pegados em ato de adultério, ou seja, traindo o seu marido ou a sua esposa, naquela época seria apedrejada, né, pela religião. Isso era a lei, quer dizer, dada por Moisés, levado uma religião. Jesus não veio, né, para ser acusador ou para condenar. Pelo contrário, Jesus veio para salvar os perdidos. Veja bem, Jesus se manifestou para salvar os perdidos, os pecadores, os miseráveis. Jesus mesmo disse que os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. E quem são os doentes? Nós. Todos nós somos doentes espiritualmente, nós somos doentes espiritualmente, nós somos pecadores, caídos, destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus. Então você vê que os religiosos, né, a religião trouxe essa mulher para que Jesus o condenasse, porque eles pensavam, vamos ver, já que ele se julga ser filho de Deus, e nós seguimos sim Deus. Então a religião nos diz e nos ensina que nós não devemos perdoar, nós devemos condenar, matar, ou seja, e Jesus não é isso. Aí Jesus pega, né, inclina, começa a escrever na terra e levanta e fala para aqueles religiosos, né, para aqueles povos daquela época, que é a mesma coisa de hoje. Pergunta para eles: olha, veja bem, quem não tem pecado, olha lá. Então, só aqui o que Jesus ensina, essa sabedoria, ele responde para aquele povo: olha, quem não tem pecado, que comece a tirar a primeira pedra. Aí a pergunta é, meu amigo, quem que não tem pecado? Quem que não tem pecado? Todos são pecadores. Deus fez com que tanto judeus como gregos, como gentios, todos ficassem debaixo do pecado, para que se manifestasse Jesus Cristo, para que todos aqueles que se arrepender dos seus pecados pudessem alcançar de Deus a salvação. Mas todos têm pecado. E Jesus diz para aquela multidão: quem não tem pecado, comece a tirar a primeira pedra. Como todos têm pecado, foram saindo desde o mais velho, né, que é mais maduro, quer dizer, pensa, né, começa a raciocinar, foi saindo desde o mais velho até o mais novo, ficando só Jesus Cristo e a mulher. E Jesus, olhando para a mulher, perguntou para a mulher: cadê, ó mulher, os teus acusadores? A mulher respondeu: Senhor, não tem nenhum agora. E Jesus falando para ela: então, ninguém te acusou? Aí ela falou assim: ninguém, Senhor, ninguém me acusou. Quer dizer, e Jesus falou assim: bom, se eles não te acusaram, muito menos eu. Então aí você vê, Jesus não é religião, Jesus não é essas maneiras de pensamento, essas malandragens que tem por aí, onde faz com que as pessoas comecem a adorar
tantas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. As pessoas têm que seguir a Bíblia, a palavra de Deus, que existe há 2000 anos, e acreditar e crer nela, para que você possa ser salvo. Então, você analisa aqui que Jesus não condenou a mulher. Ele falou assim, bom, se os teus acusadores não te condenam, nem eu vou te condenar. Quer dizer, nem Jesus te condenou a mulher. Ele só deu um conselho para a mulher, vai e não peques mais. Porque aí a gente volta, né, naquele estudo que a gente já fez, naquela pregação, porque veja bem, se você creu em Jesus Cristo, se você aceitou Jesus no seu coração, você fez um compromisso, né, no seu coração de verdade, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, certo? Então nenhuma acusação há contra você, nenhuma acusação há contra os filhos de Deus, não adianta, porque Jesus já pagou todos os pecados, não tem mais nada, não deve mais nada, pronto. Então nenhuma acusação há para os filhos de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas se eu pecar? Se você pecar, você confessa o seu pecado e Deus te perdoa, porque Ele é o teu Pai. O Pai não condena, pelo contrário, o Pai cuida. Diferente das religiões. As religiões apontam o dedo, as religiões condenam. Os religiosos condenam, os religiosos apontam o dedo, como se eles não tivessem pecado. Você vê, os religiosos, primeiro Deus não ouve religioso. Jesus Cristo não atende religioso. Deus não atende religioso. Quer saber? Na Bíblia que nós vamos ler mais para frente aqui no livro, que subiu 2 homens a orar no templo. Um era religioso, o outro era pecador, publicano, não seguia nada. E aí um orava, Senhor, eu sou religioso, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu não falo mal de ninguém, eu sigo os 10 mandamentos, enfim, foi falando. Não sou igual a esse pecador, publicano, que enfim, quer dizer. E daqui a pouco o publicano, que era o pecador, o miserável, que não seguia a religião, que não ia em igreja nenhuma, mas ele nem sequer levantava a cabeça, mas com a cabeça baixa, nem saía as palavras da sua boca, dizia, Senhor, me perdoa que sou pecador, que sou miserável, sabe? Nem tenho forças para levantar a minha cabeça ou minha voz, os meus olhos para o céu, para falar contigo por causa dos meus pecados, que são maiores do que meu, que me encobre os meus pecados. E aí Jesus diz que Deus atendeu, foi a oração do pecador, do miserável, do publicano. Deus não ouve religião, meu amigo. Deus não ouve religioso. Você está enganado, tá? Deus ouve as pessoas que nasceu da água e do Espírito, que são seguidores de Jesus, que lê a Bíblia, que reconhece que é pecador, que reconhece sim que nós somos pecadores, somos caídos, e nós carecemos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da mão amiga de Deus, do amor de Deus. Sim, essas pessoas, Deus está voltado para elas. Jesus Cristo está procurando elas para salvar, para aliviar as suas dores, para colocar o Espírito Santo dentro do coração delas, para que você possa receber a paz, a alegria, a firmeza, a força, né? Receber tudo que vem de Deus é bom. Então é isso que Jesus quer. Deus quer com você. Então Deus não condena você, Jesus não te condena. Quem te condena é os religiosos. Quem aponta o dedo para você são os religiosos, é as pessoas. Quem condena é o diabo, quem acusa é o diabo. Não, Deus não acusa ninguém, Jesus não acusa ninguém. Pelo contrário, Deus ele quer te salvar. Jesus Cristo quer te salvar. Isso sim. E Ele te ama, porque Ele te conhece, Ele me conhece, Ele conhece todos, porque Ele é Deus, Ele é Espírito e Ele está sobre tudo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então Deus não condena ninguém.
Deus, pelo contrário, Ele te ama, Ele quer você. E aqui é a palavra deles, correta, pura e verdadeira, porque é da Bíblia, não é inventada, não é com interesse. Eu não estou ministrando a palavra de Deus com interesse nenhum. O meu interesse é que você conheça a verdade, conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus, que ela te liberta de tudo, do engano desse mundo, das religiões, te liberta de tudo. E aí você anda com Deus, porque andar com Deus é leve, andar com Deus é fácil. Basta você querer abrir seu coração, seu entendimento e aceitar o sacrifício de Jesus feito por nós na cruz. Pronto, acabou. É isso. Praticar o bem, fazer o bem, né? Se esforçar em ser uma boa pessoa. Pronto. É isso aí. Você está no reino de Deus. Confessa Jesus Cristo, que Ele é o teu Deus, o seu Senhor. E você já está no reino de Deus. E as demais coisas que Deus sabe que você precisa, Ele vai te dar. O que é teu, meu amigo, ninguém te toma, ninguém vai pegar. Só se você cometer pecados. Como você vê, a mulher, tudo bem, ela estava passando por aquele constrangimento porque ela foi pega em ato de pecado. Se nós pecar, se nós cometer coisas erradas, é óbvio que nós vamos pagar. Todo pecado, ou seja, toda coisa errada, tem as suas consequências. Isso é fato. Se eu também praticar o que é certo, se eu fazer o que é certo, praticar o bem, né, cumprir a palavra de Deus, como ele diz, ama o seu próximo como a ti mesmo, e ama a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, se eu praticar o bem, se eu fazer o bem, se eu me esforçar em andar pelo caminho de Deus, no caminho do bem, também muitas coisas boas vão acontecer comigo. Então é simples entender. Não é regra, não é imposição, não é cargas, não é dogmas, não. É simples. Você tem que entender. Se você escolhe andar com Deus, ser de Jesus, você tem que se esforçar em fazer o bem, em praticar o bem. E o resultado é o bem, né? Então não é difícil. Mas quer dizer que eu posso andar com Jesus, que eu posso andar com Deus e eu vou pecar? Vai, você vai cometer pecado sim. Agora, vigia, ora, porque a tentação está às portas. Eu sou tentado, você é tentado, todos nós seremos tentados. E se nós cair, embora Deus nos levanta, né? Ainda que o justo cair 7 vezes, não ficará prostrado, porque Deus vai lá e levanta o seu filho. Quando o seu filho físico, material, quando os seus filhos caem para o chão, o que você vai lá? Você pega o seu filho e levanta, coloca ele de pé novamente. E se meu filho caiu, machucou, sujou, você vai lá, cura as feridas, troca a roupa, dá um banho, coloca novamente no caminho. Assim é Deus. Deus não condena, Deus não julga, Deus não veio para condenar. Deus veio para salvar, veio para ajudar nós. Quem condena é os religiosos. Quem aponta o dedo são os religiosos. Não Deus, não Jesus Cristo. Pelo contrário, ele veio para salvar o que havia perdido, que somos nós. Então, meu amigo, basta você querer, que é de graça. E não é imposição. Basta você abrir seu coração. Basta você abrir a sua mente, o seu entendimento e entender que Jesus não é religião. Deus não é religião. Deus é o seu Pai. Jesus Cristo é o seu Pai. É o seu Salvador. Pronto, acabou. Certo? Ponto final. Jesus e Deus, o Espírito Santo, é o seu Pai. Fora disso, é tudo enganação, tudo safadeza, tudo malandragem. Só existe Deus, Senhor Jesus e Espírito Santo. Fora isso, não existe mais nada. Eu fico com a Bíblia, eu creio na Bíblia, eu acredito na Bíblia, que é o pão do céu, que é a palavra de Deus manifesta entre nós, deixada desde que o mundo é mundo. Agora, se você não quer acreditar, se você escolhe outra forma de crer, você é livre. Todos nós aqui no livro, neste livro que eu estou aqui ministrando, diz o seguinte: temos o livre
arbítrio, somos semideuses. Nós temos o poder de escolha. Eu escolho a Bíblia. Crê na palavra de Deus, porque todo aquele que crê na palavra de Deus será salvo, mas quem não crê na palavra de Deus já está condenado. É só olhar para a sua vida, como que ela está aqui embaixo, que você vê se você está salvo ou não. Como que você pode saber se você está salvo ou não? Analisa a sua vida, porque o seu comportamento, né? O seu comportamento é o fruto do dia a dia. Como que está a sua vida? Você mesmo diz, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de saúde, não estou falando de nada disso. Que se você tem a salvação, você tem paz no seu interior. Você tem o amor, porque você só pode dar alguma coisa para alguém se você tiver. Se você não tem, como que você vai dar? Não tem como a gente dar alguma coisa para alguém se a gente não tem. Então, meu amigo, como que você sabe que você está salvo? No seu interior, você sente paz, você tem alegria, você tem paz, você tem força, você tem amor para dar. Eu não estou falando o amor do mundo, o amor hétero, o amor engano, não. O amor de Deus, o amor puro, o amor sem interesse, o amor puro. Entendeu? Então, meu amigo, Deus veio para que todos fossem salvos, todos quantos quiser. Então basta você querer. Se você quiser, a salvação é de graça. Jesus já pagou o meu pecado, teu pecado, pagou o pecado de todo mundo. Basta você reconhecer e aceitar esse pagamento da sua dívida, tá bom? Que Deus nos abençoe esse dia de domingo, um dia maravilhoso, um dia de descanso, né? Quem puder, vai na casa de Deus hoje, vai adorar, porque Ele é o seu Deus. Se você tem Ele como seu Deus, hoje é dia de adorar a Deus. Embora Deus não está procurando religioso, Deus não está procurando religião, Deus está procurando tais pessoas que o adorem em espírito e em verdade. É no seu interior. Tem que entender isso. É no seu interior, ok? Se você vai numa igreja, enfim, mas aí é porque você vai se reunir com outras pessoas que estão no mesmo objetivo, no mesmo foco, no mesmo pensamento. Quer dizer, né? Adorar a Deus, porque Ele é digno, sim, da nossa adoração. Ele é Deus, certo? Nós somos a imagem, semelhança dele. Quer dizer, se você é a imagem e semelhança de Deus, então você adora a Deus, serve a Deus, porque Ele é o seu Deus. Agora, se Ele não é o seu Deus, você vai adorar o seu Deus, que eu não sei quem é. O meu é o da Bíblia. Jesus Cristo e Deus e Espírito Santo. Fora esses, não tem. Eu quero ver que algum ser humano, algum inteligente ser humano, que prova que há Deus fora o da Bíblia. O Deus verdadeiro é o da Bíblia. O Senhor Jesus, o Senhor Deus e o Espírito Santo. Fora isso, é tudo mentira, é tudo falsidade. Isso já vem do Satanás para enganar as pessoas. Porque esse é o objetivo dele, enganar as pessoas, mentir para as pessoas. Mas a palavra de Deus é a verdade que te liberta da mentira e do engano. Só basta você examinar elas. Examina a palavra, examina a Bíblia, cuidais nela que lá está a vida eterna. Tá bom? Que Deus nos abençoe hoje, um dia maravilhoso. Bom, aqui para mim está sem sol, um dia nublado, né? Lindo, bacana para comer, encher a barriga na hora do almoço e, né, atravessar mais um dia, porque cada dia que passa, estamos chegando perto de Jesus. Cada dia que passa, estamos chegando perto de Deus. Se é que você fez um compromisso com Deus. Se você não fez um compromisso com Deus, não posso fazer nada. Mas eu sei, de mim, da minha parte, cada dia que passa, estamos se aproximando de Jesus Cristo, chegando perto de Deus. Se é que você fez um compromisso com Deus, né? Eu fiz um compromisso com Jesus Cristo de seguir Ele até eu encontrar Ele. E o caminho que eu tô é o caminho da Bíblia, que eu convido vocês também a seguir esse caminho, que pode seguir com certeza, com fé,
com toda a certeza da sua vida que você vai ver Deus se você seguir o caminho da Bíblia. Tá bom? Que Deus abençoe. Lembrando, esses vídeos estão lá no canal. Peço que compartilhe com todas as pessoas para que a palavra de Deus chegue a elas e o Espírito Santo possa abrir o entendimento, o coração, para que eles entendam a mensagem, porque está sendo pregado, para que todos que têm ouvido ouçam e se convertam à palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Um bom domingo.